de carreira. Quem ainda não nos segue, eu sugiro que nos siga no LinkedIn, no Instagram, pois todos os dias a gente tem um conteúdo diferente de carreira que pode ser compartilhado com vocês. Tá? Então, agora, apresentando o nosso convidado de hoje, o Stefan Ligocki. O Stefan, ele é consultor, palestrante, professor e criador de conteúdo nas áreas de marketing, marca pessoal, mercado da longevidade e diversidade geracional. Desde 2017, já realizou cerca de 300 consultorias e mais de 200 cursos e palestras em 59 cidades do Brasil, capacitando mais de 15 mil profissionais de 400 empresas, entre elas marcas de destaque no mercado como Unimed, ArcelorMittal, Sebrae, CDL Porto Alegre, SAP, SBT e Sicredi. O Ligocki é jornalista pós-graduado em gestão empresarial pela GV, em marketing estratégico pela ESPM. Em 2021, tornou-se também especialista no mercado de longevidade pela FGV. No ano seguinte, fundou a Mais 40 Mais, empresa de educação corporativa e consultoria em diversidade geracional e mercado da longevidade. Desde 2021, ele passou a fazer parte do LinkedIn para Creators, o programa oficial de criadores de conteúdo do LinkedIn Brasil. Mais uma vez, Stefan, agradeço a sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Melina. Imagina. E agora, apresentando a Deise Rasolini, nossa consultora de carreira, sênior aqui na Produtive, que é psicóloga, pós-graduada em gestão e desenvolvimento de pessoas pela PUC do Rio Grande do Sul e possui especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica para adultos pela Fundação Universitária Mário Martins. A Deise é especialista em gestão e planejamento de carreira, com mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, área comercial, no segmento de serviços, coaching de vida e de carreira e análise comportamental, devidamente habilitada pelo SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching. A Deise é responsável pela implementação de programas de integração e formação de profissionais com viés executivos e empreendedor, gestão, desenvolvimento de planejamento de carreiras e implementação de treinamentos por competências para gestores, além de outros programas vinculados à gestão de pessoas. Também atua como facilitador em workshops, palestras e eventos, complementando o seu perfil. Eu vou pedir, por favor, a vocês, né, que a gente mantenha os microfones desligados para que todos nós possamos aproveitar melhor o conteúdo que a gente vai receber nessa manhã e que todas as perguntas sejam centralizadas e realizadas pelo chat, que ao final da apresentação dos nossos especialistas, a gente vai abrir para essas perguntas, tá bom? Então, que todos tenham um bom evento. É contigo, Deise. Bom dia a todos, mais uma vez. Melina, muito obrigada pela apresentação. É um prazer partilhar esse momento aqui com o querido Stefan Ligocki, né? A gente vem nessa parceria já faz algum tempo aí, né? Então vamos partilhar juntos esse momento aqui. Eu só sinalizo para vocês que em Porto Alegre estamos abaixo de raios e trovões, quem está por aqui, né, sabe disso. Então, qualquer contratempo aí a gente vai tentar dirimir da melhor forma possível. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Me sinalizem se já está aparecendo. Sim ou não? Já, Deise. Sim, ok. Então, eu já vou passar para o módulo da apresentação. A gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre carreira e recolocação 40 a mais aí. Queria poder trazer alguns dados pontuais, né, para todos vocês. Então, a gente sabe muito bem, né, que todos nós aqui temos ciclos de desenvolvimento, as fases evolutivas, né, e até bem pouco tempo a gente falava muito em infância, adolescência e vida adulta, né. Hoje, a gente fala de um outro momento, né, a gente divide a vida adulta em vida adulta jovem e vida adulta madura, né. E a vida adulta madura é a partir dos 45 anos, que é onde a faixa da maioria de nós está, né? Então, bem importante aí que a gente possa pensar
que cada uma dessas fases, né, tem características próprias, desenvolvimentos esperados e uma série de contextos novos aí que a gente vem trabalhando, né? A partir do século XVII, tá? Muito pelo desenvolvimento científico e pela aplicação de tudo isso, aconteceu um aumento da população longeva, né? Se a gente pensar lá atrás, nos séculos passados, assim, chegar aos 30 anos era um desafio, né? Hoje a gente vai fácil, né? Aos 80, 90 anos aí. E daí, com isso, vários mitos sobre envelhecimento e morte, eles foram descartados. Porém, né, com a Revolução Industrial aí, com a demanda, né, da força jovem de trabalho, isso, de novo, teve um impacto, né, na população mais longeva aí, na população acima dos 45 anos para frente até. Então, o preconceito até ele diminuiu um pouco, né, com os avanços da medicina, a tecnologia, enfim, né, mas mesmo assim, ainda temos mitos da modernidade, né, que denunciam uma realidade em que a gente tem que combater muito essa questão com o adulto maduro e os desafios que a gente tem pela frente aí com esses tópicos. No século XXI, então, envelhecer ainda nos assusta, principalmente quando a gente fala no quesito trabalho, né? Tá aí o Oscar Wilde que não nos deixa mentir, né? Só que o que foi um momento de desprezo no passado, uma fase diferente no passado, hoje, né, na contemporaneidade, é uma população que surge super influente, que define novos mercados, que trabalha novos discursos políticos, novas formas de lazer e novas formas de trabalho, né, que esse é o nosso tópico importante aí. A gente vem, eu digo a gente, né, porque eu já sou uma adulta madura de 55 anos aí, então a gente vem representando cada vez mais uma parcela bem significativa da sociedade, né? E com isso as demandas têm se modificado consideravelmente. Aí é importante que a gente possa falar um pouquinho, né, sobre empregabilidade e trabalhabilidade, né? O que é o conceito de empregabilidade? Ele é um conceito bem contemporâneo e ele fala da nossa necessidade de desenvolvimento, né? Prevendo toda a experiência em diversos momentos, né? Ou seja, a empregabilidade, ela nos coloca numa situação em que a gente passa por empresas diferentes, setores diferentes. Isso amplia ainda mais a nossa necessidade de ampliação de expertise, né? Técnica, comportamental, cultural. E com isso, né, a gente aumenta a nossa competitividade. Hoje, ser competitivo, né, pensando no viés corporativo, que é o modelo que a maioria de nós conhece, né, estar embaixo de um guarda-chuva corporativo, é que tenhamos profundidade no conhecimento técnico, no conhecimento comportamental, que a gente oferece para aquelas empresas das quais a gente faz parte. Isso envolve desde a nossa formação, né, até idiomas, competências de liderança e tudo mais que a gente tem de demandas no ambiente corporativo formal. Então, hoje, ser competitivo ainda é uma representação, né, de nosso modelo de empregabilidade aí. Se a gente for pensar, né, em trabalhabilidade, esse é um conceito relativamente novo, né? Eu não sei, né, se vocês conhecem esse conceito, até, por favor, né, se não conhecem, coloquem aí no chat, né? Porque esse conceito de trabalhabilidade, ele prevê algumas diferenças, né, do modelo da empregabilidade. Que diferenças são essas, né? No conceito de trabalhabilidade, o indivíduo ele não tem uma única experiência em um único lugar, né? Ele não está definido só porque ele faz em uma determinada empresa ou algumas empresas pelas quais ele passou, mas ele vai ampliando a sua perspectiva de trabalho aí, e ele pode estar trabalhando numa empresa e, ao mesmo tempo, ele pode ter autonomia em algum tipo de negócio, ele pode estar empreendendo com alguém, ele pode estar dando aula numa universidade, numa escola, em cursos, ele pode ser um consultor. Então, assim, vários papéis hoje é que vão organizar a nossa trabalhabilidade,
né? E a gente tem que ter esse olhar de trabalhabilidade para o novo mundo de trabalho que se estabelece, principalmente pensando nessa questão de longevidade e pensando nos desafios que a gente vai tendo, principalmente a partir dos 45 anos. E como é que a gente identifica, né, se a gente está no momento de desenvolver a nossa trabalhabilidade ou não, né? Tem a ver com o cenário de mercado, tem a ver com o contexto, mas também tem a ver muito com a nossa sensação, né, de que a gente tem um conhecimento que serve para muito além daquilo que a gente está fazendo, que a gente pode ampliar a nossa expertise, os nossos interesses, né, para muito além de uma empresa X ou Y ali, como eu coloquei, né? E que eu posso transcender essa questão. Então, essa experiência, ela também pode me gerar uma fonte alternativa de renda. Né? E a gente sabe hoje, até no contexto pós-pandemia, né, que muitos profissionais hoje, às vezes, trabalham embaixo de um guarda-chuva corporativo e já começam também com uma atividade paralela, né? Lá atrás, né, na década de 80, 90, até a gente dizia que isso não era trabalho, né? Alguns brincavam dizendo que era um extra, que era um bico, né? Hoje não. Hoje tudo que a gente faz que pode nos gerar uma atividade e uma remuneração é considerado trabalho e entra debaixo desse conceito de trabalhabilidade. Então, essas questões são bem importantes para o nosso olhar de carreira daqui para frente. E podem ter muitos de vocês aqui conosco que ainda não chegaram nessa fase, né, dos 40 mais, ou a partir dos 45, mas até quem está com uma idade inferior a essa, tem uma missão importante também, que é a sua preparação para quando chegar a isso, né? Que bom que às vezes a gente busca apoio e busca alinhamento em termos de trabalho antes, porque daí a gente se provisiona de uma maneira que os resultados podem ser mais efetivos para a nossa carreira. Bom, falar um pouquinho, né, assim, algumas, digamos assim, dicas importantes e fundamentais para que a gente que pense carreira, né? Então, 4 pontos importantes aí para a gente trabalhar o nosso planejamento para uma mudança de carreira após os 40 anos. Deixa eu falar para vocês um pouquinho para a questão do autoconhecimento, né? Olhar para dentro da gente mesmo e descobrir o que faz sentido para a gente, o que faz os meus olhos brilharem com alguma atividade, né? Ontem mesmo eu estava num grupo de especialização que eu faço uma especialização em adulto maduro, né? E as pessoas estavam falando sobre as suas atividades de trabalho e o quanto que a gente faz lá atrás, né, na infância, tem a ver, às vezes, com as nossas escolhas, né? Às vezes, um engenheiro era aquela pessoa, né, que montava e desmontava carros, mexia em fios, gostava de fazer experiências de laboratório, né? Eu mesma, né, eu adorava dar aula para as bonecas, né? Eu gostava de entender um pouco mais como é que as coisas funcionavam, de ler muito. Então, as escolhas da gente, profissionais de formação, de alinhamento, elas têm muito a ver, né, com o nosso autoconhecimento. Então, muitas vezes na carreira, a gente chega num determinado momento que a gente não está feliz, não está satisfeito, mas não adianta a gente fazer mudanças se a gente não descobrir efetivamente, né, o que a gente quer, o que a gente deseja. Então, a máxima ali, né, do oráculo de Delfos, né, que é conhece-te a ti mesmo, é fundamental aí. Senão a gente vai acabar cometendo o mesmo erro, né, porque a gente vai estar numa nova situação e o desejo de mudar, ele vai retornar aí, tá? Bom, o segundo ponto, né, é que a gente possa descobrir o nosso propósito, né? Isso está muito ligado a alguns blocos temáticos que nós aqui na Produtive trabalhamos bastante, e um deles é a satisfação e propósito, né? Ou seja, o que eu estou buscando para a minha vida? Do que eu gosto? Como é que eu me sinto bem com o que eu estou fazendo? Né? Então, assim, a gente poder olhar para isso de uma maneira muito
muito comprometida para que a gente possa encontrar o nosso propósito profissional. Para parodiar aqui os nossos dias de chuva por Porto Alegre, né? A gente tem uma expressão aqui que gaúcho usa muito, não sei se no restante do Brasil se usa essa expressão, se vocês conhecem, que é o famoso pau de enchente, né? Quando eu não sei para onde eu vou, né, a correnteza me leva. Então, muitas vezes, esse ponto do pilar de satisfação e propósito, ele é fundamental. A gente tem muitos assessorados aqui que às vezes pipocam, né, de um lugar para o outro, vão de uma empresa para outra, saem, entram, mas o que está batendo realmente, às vezes, não são só as questões financeiras ou de mercado, mas é basicamente a questão do pilar de satisfação e propósito. Um terceiro ponto aí, né, é planejamento. O planejamento, ele está muito conectado com a questão da competitividade. O pilar de competitividade, ele vai envolver aí competências importantes. E a primeira competência é técnica, claro, que é aquela que tem a ver com a nossa formação, né, com idiomas que a gente possa aprender, com o nosso desenvolvimento em termos de competências comportamentais. Então, a busca de ferramentas, a busca de conhecimento para fazer uma transição, né, de forma mais consciente, seja ela no viés corporativo, embaixo de um guarda-chuva de uma organização, ou seja ela no viés empreendedor, alinhado com o conceito de trabalhabilidade, eu sempre tenho que buscar novas ferramentas e conhecimentos. Né? Então, essa tomada de decisão sem planejamento e sem pensar antes, ela pode atrapalhar muito, né, o desenvolvimento do meu futuro profissional. Então, ter esse olhar para essas questões e olhar o contexto junto com o meu alinhamento de autoconhecimento é fundamental para trabalhar esse planejamento. É nesse ponto, às vezes, que a gente se perde um pouco, né? Às vezes, sozinho a gente não consegue, porque a gente não tem um olhar mais amplo sobre as ferramentas possíveis para trabalhar a nossa carreira. Então, aqui é sempre legal um momento de buscar ajuda, né? Uma mentoria, um planejamento de carreira, enfim, uma troca com alguém da minha confiança, buscar ferramentas em termos... Hoje a gente tem tanta ferramenta online também, né? Então, essas questões são importantes nesse momento de planejamento. Um último passo, né, é trabalhar as questões aí de movimentação, né? Não adianta a gente ter várias ideias, a gente planejar, né? A gente buscar conhecimento sem execução. Então, qualquer planejamento sem execução, ele é um sonho, né? Uma utopia aí. Então, a gente tem que se movimentar nesse sentido. E nos nossos tempos, hoje, né, a movimentação, ela tem muito a ver com a questão de marca pessoal. Marca pessoal, a gente não está acostumado a trabalhar. A gente, às vezes, tem pessoas que, quando eu falo sobre isso, elas, mas eu tenho isso, nem sei muito bem o que é, né? Ou seja, marca todos nós temos, de um jeito ou de outro. O que acontece é que a gente tem uma marca pessoal mais ou menos trabalhada, né? Eu gosto do exemplo do leite condensado, né? Quando a gente fala em leite condensado, já vem aquela moça com aquela roupa tradicional na nossa imagem aqui. Mesmo que tenham milhões de outras marcas, né? Essa é a marca que vem na nossa cabeça. Por que será? E eu, né? Como é que eu estou trabalhando a minha marca pessoal em termos de mercado? Principalmente no 40 mais aí, né? Como é que eu estou olhando para demonstrar o meu pilar de competência, para alinhar isso com as minhas questões de desenvolvimento e planejamento, com o que eu desejo da minha carreira daqui para frente, alinhada com as condições que o mercado e o contexto me oferece. E networking, né? Networking, a nossa rede de relacionamento, ela é fundamental para nos oferecer feedbacks, para nos demonstrar por que caminho a gente pode estar indo, para nos ajudar com retornos importantes de coisas que a gente pode fazer de melhorias, né, no nosso pilar de competitividade.
e para trocas, né? Como essa que eu e o Stefan a gente está fazendo aí, tem a ver com a nossa rede de relacionamento e a manutenção, né, dessa rede ao longo do tempo que a gente se conhece, né, Stefan? Depois tu vai falar um pouco mais disso. Então, assim, de novo, reforço, né? Não basta ter a ideia, né? E a gente tem que executar o nosso planejamento aí, tá? E só para encerrar aí, porque eu quero deixar um pouco mais de tempo para o nosso palestrante aí, né? Falar de uma dica de leitura que eu acho que ajuda muito no movimento que a gente tem, de como que a gente se posiciona em termos de mercado. Esse livro, né, que é um segundo livro da Estratégia do Oceano Azul, a transição do Oceano Azul, muito além da competição, é um livro que ele fala de várias possibilidades de situações de mercado. Ele não traz uma receita de bolo, mas ele nos oferece vários insights de como que a gente pode pensar, né, no nosso conceito de trabalhabilidade aí, e o que a gente vai fazer em paralelo com o movimento corporativo, ou depois, né, quando a gente já está um pouco mais fora do mercado, né, porque se a gente for falar mais no modelo mais à frente, mais do que 45, a partir dos 55, 60 anos, o mercado já não é tão receptivo no cenário corporativo. E eu sei que eu vou ter uma longevidade aí, se bem de saúde, né? Onde eu vou querer manter minha atividade profissional. Como é que eu vou me preparar para isso quando o mercado também não for receptivo para esse modelo mais tradicional que a gente conhece, né? Ajuda é necessária, a leitura é uma das formas da gente poder avaliar isso, tá bem? Eu agradeço aí, aqui estão os meus contatos, né, se precisarem, mas a gente vai falando aí. Vou interromper agora aqui a minha apresentação e passar a palavra aí para o Stefan. Então tá, pessoal, muito bom dia a todos, pessoal. Satisfação imensa estar aqui participando desse evento aí da Produtive. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí aos colegas da Produtive, a Deise, a Amigona, minha mentora também durante muito tempo, né? Ao Rafael, a Melina, pessoal da Produtive. Vou compartilhar minha tela aqui na sequência aqui, gente. Aí vocês só me confirmam se está aparecendo direitinho aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela aí, gente? Está aparecendo já a apresentação? Sim, já está aparecendo. Sim. Beleza, então. Bom, pessoal, mais uma vez, então, bom dia. Satisfação imensa estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência, né, de carreira aí após os 40 anos. Eu já passei por algumas transformações de carreira aí, desde que eu entrei no mercado lá em 1999, né, no outro milênio. Mas, recentemente, após os 40 anos, foram outras transformações importantes na minha carreira. Então, sejam bem-vindos aí à palestra, nessa palestra online, que, na verdade, vai ser um bate-papo também. No final, a gente vai ter um espaço aí para trocar uma ideia, e é muito bacana a gente poder falar sobre carreira e recolocação para profissionais 40 a mais, né, desafios, oportunidades. A Melina me apresentou ali inicialmente, né? Eu sou consultor e palestrante e professor hoje nas áreas de marketing, vendas, né, marca pessoal. Eu, mais recentemente, também me tornei especialista em mercado da longevidade, abri uma segunda empresa, a Mais 40 Mais. Eu estou há 7 anos aí atuando na área de marketing, como consultor do Sebrae, na área de marketing e vendas, enfim. Mas, recentemente, em 2020, vendo muitos colegas e amigos, até familiares com mais de 40 anos, passando por situações de desemprego na pandemia, né, porque os profissionais maduros sofreram especialmente na pandemia, né, muitos foram demitidos, muitos tiveram uma recolocação ainda mais complicada, né, e aí eu resolvi criar uma iniciativa lá no LinkedIn, que é uma rede social que eu utilizo bastante, sou heavy user de LinkedIn. Criei essa iniciativa Mais 40 Mais, um projeto de conteúdo para falar exatamente sobre preconceito de idade, diversidade geracional, e essa iniciativa ganhou muita repercussão, talvez alguns de vocês aí conheçam o meu trabalho lá no LinkedIn, e eu passei, então, essa iniciativa ganhou muita repercussão, eu resolvi abrir uma segunda empresa. Depois que você se torna empreendedor, né, às vezes vira até multiempreendedor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí nos próximos 20, 25 minutos aí que nós temos aí para falar, né. Então, hoje eu tenho essa segunda empresa que
é na área de RH, vamos dizer assim, né, uma empresa de educação corporativa e consultoria nessas áreas de diversidade geracional e mercado da longevidade. Basicamente, eu estou tentando educar o mercado sobre a importância de contar com profissionais maduros, vocês aí, né, contar com profissionais maduros, todos nós, nas empresas, né, por conta de uma série de motivos, né, a gente precisa valorizar mais os profissionais maduros, né, no mercado. Então, eu estou tentando fazer essa educação do mercado por meio de educação corporativa, projetos de consultoria, e também chamar atenção para o mercado da longevidade, né, porque se a gente tem cada vez um aumento da longevidade maior, né, nós também temos mais consumidores maduros, né, e contar com profissionais maduros nas empresas ajuda a atender melhor esse público. Então, brevemente, só para falar aí sobre o meu projeto atual aí, né, eu continuo atuando na área de marketing e vendas, mas estou com esse projeto paralelo que me encanta bastante. Mas, antes disso aqui tudo, né, de todo aquele perfil, aquele histórico ali, né, aquela trajetória que a Melina contou ali no início da nossa palestra aqui, do nosso papo, né, eu passei por um processo de demissão, que talvez alguns de vocês aí tenham passado também, né, alguns estejam ainda em transição de carreira, até empregados. Eu passei por esse processo de demissão, lá em 2016, né? Um mês antes de completar 40 anos, eu passei por um processo de demissão, eu era executivo de marketing de uma empresa de tecnologia, né? Houve um downsizing, né? Alguns gestores foram demitidos, aquele negócio clássico, né? Os gestores que ganhavam um pouquinho melhor, né? E principalmente que tinham ali, né, que eram mais sêniores, né? Acabaram sendo demitidos. E eu, naquele momento, né, eu já estava até sendo assessorado pela Produtive, né, mas buscava ali uma transição de carreira, enfim, né, mas, como qualquer demissão, a gente é pego, né, de surpresa, né, muitas vezes, né. E aí houve aquele processo que é natural, né, gente, do luto, né, tem aquele momento que você sofre aquele baque, que você precisa viver, né. Eu acho curioso aquelas pessoas que entram, que às vezes são demitidos e 2 dias depois estão num outro emprego, né? Às vezes acontece, às vezes eu chamo isso de sorte até, né? Ou até, às vezes, um bom network para você se recolocar rápido. Mas, às vezes, essa transição, né, extremamente rápida, assim, de uma empresa para outra, né, não é a melhor decisão, por incrível que pareça, né, na minha opinião. Assim, a Deise até comentou aí de profissionais, às vezes, que pulam de um lugar para o outro, né, que às vezes não estão nem preparados, né, mas eles estão com aquela coisa, olha, eu preciso estar empregado. Né? É claro que a gente precisa buscar, né, todo mundo tem boleto para pagar, mas, às vezes, viver esse luto e refletir sobre o que você realmente quer no próximo passo da carreira é bem importante. Mas, no meu caso, gente, na época, tinha 2 MBAs, um em marketing estratégico, outro em gestão empresarial. Eu achei assim, olha, vou me recolocar rapidamente, né? Só que o Brasil, ali, 2016, estava naquela época ali, o Brasil está sempre em crise, né? Mas naquela época ali, 2016, estava uma daquelas crises mais agudas, e a coisa não aconteceu, né? Passei por alguns episódios até de preconceito de idade, né? Claramente fui eliminado por uma questão na época, já ter mais de 40 anos, enfim. Mas é aquela coisa, gente, uma hora você tem que reagir, né? E depois de 7 meses desempregado, né? Não gosto muito dessa palavra desempregado, mas depois de 7 meses, né, nesse processo de transição, eu decidi olhar as coisas de uma outra forma, né? A Produtive até me ajudou bastante nesse processo de avaliar a possibilidade de empreender, né, gente? Eu precisava fazer essa travessia, né? Porque as coisas não estavam acontecendo, né, apesar do meu excelente currículo, meu excelente experiência, né, de vida e profissional, né, as coisas não estavam acontecendo, né? Então, eu avaliei a possibilidade de empreender, né, e comecei a pensar mais no conceito, né, de trabalhabilidade, né, que a Produtive sempre pontuava bastante isso comigo aí, né, tanto a Deise como o Vacari, né, que trabalha na área de empreendedorismo na Produtive, e eu fiz essa reflexão também internamente, né. Hoje em dia, eu posso afirmar para vocês que hoje eu estou cada vez mais inserido na área de RH, converso com muitos gestores de RH por aí pelo mercado, que são meus clientes da Mais 40 Mais, e até da minha empresa de marketing e vendas. E o que eu percebo, gente? CLT é uma coisa cada vez mais rara. Tá? As empresas estão optando por outros tipos, né, de contrato, né, PJ, Talent as a Service, né, que é você ser contratado para fazer
um trabalho específico durante alguns meses, né? Que é uma modalidade bastante comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil é tipo novidade, né? Mas eu comecei a pensar no conceito, né, e na possibilidade de gerar minha própria renda, né? E no meu caso, empreender, né? Eu resolvi, então, gente, que eu precisava assumir o protagonismo da minha carreira. E até então, né, até ali os meus 40 anos, até passar por esse processo de demissão que eu contei aí, eu realmente, assim, eu posso confessar a vocês que eu não tinha, assim, total domínio, assim, da minha carreira. Eu estava mais nesse lance Zeca Pagodinho aí, né? Deixa a vida me levar. Né? Só que isso aí funciona só para o Zeca Pagodinho, né? Você não pode que está com a vida ganha, né? Nós não estamos com a vida ganha. A gente precisa assumir o protagonismo na nossa carreira. Não importa se você está empregado ou se você está desempregado. Você precisa assumir o protagonismo da sua carreira. O que você está pensando para a sua carreira hoje, para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos? Né? Eu, por exemplo, tinha o desejo de empreender. Né? Eu tinha o desejo de empreender após os 50 anos, mas aos 40 eu fui surpreendido por uma demissão. Então, eu tive que antecipar esse processo, né, de empreender, até porque os boletos, né, não estavam, né, esperando, né, o boleto não espera, né, todo mês ali eu recebia ali, né, um estímulo, né, que eram os boletos chegando, né, então eu resolvi que eu iria empreender, então, né. E aí, pessoal, foi bem importante nesse processo fazer essa reflexão, né, de se conhecer, né, do autoconhecimento que a Deise mencionou ali na apresentação dela. Eu pensei assim, o que eu sei fazer? Né? Eu era, aos 40 anos, um profissional que tinha 10 anos de experiência como jornalista, né? Eu fui jornalista por 10 anos, né, no início da minha carreira, fiz uma primeira transição de carreira lá em 2010, né, da área de jornalismo para a área de marketing, né? E eu fiz uma análise da minha carreira, o que eu sabia fazer. E aí eu comecei a perceber, né, até conversando com pessoas, né, as pessoas me diziam assim, Stefan, tu é um cara que sabe falar de forma muito didática, né, você é muito didático, né. Aí tinha aquele colega que me convidava ali para dar uma palestra, né, fazer uma apresentação um colega que era professor universitário, me convidou ali, né, outro colega me convidou lá, né, e eu comecei a perceber, nossa, eu acho que eu consigo compartilhar o meu conhecimento, né. E aí eu abri, então, a minha empresa de consultoria em marketing e vendas, né, e decidi ir à luta, gente. Né, eu tinha 0 clientes, lá em 2017, né, março de 2017. Eu tinha exatamente 0 clientes. Como é que eu vou fazer para divulgar o meu trabalho, então, de consultor? Né, eu enxerguei, né, naquele momento, né, eu não tinha um capital, assim, para abrir uma empresa, né, assim, uma empresa que vendesse produtos, né, e aqui é importante a gente pontuar, né, gente, a questão de que empreender, gente, nem sempre é você abrir um negócio, abrir uma padaria, né, eu gosto de dizer, abrir uma padaria ou abrir uma franquia. Você pode empreender vendendo o teu conhecimento. E aí eu comecei a analisar os meus conhecimentos e habilidades, né, o que eu sabia fazer, enfim, e cheguei à conclusão, né, que eu poderia vender o meu conhecimento como consultor na área de marketing. O que estava precisando naquele momento, lá em 2017? O mercado estava demandando por marketing digital, né, gestão de redes sociais, né, e aí eu comecei a divulgar esse serviço. Eu cheguei a brevemente até tentar vender consultorias na área de gestão de crise nas empresas. Mas aí, depois de alguns meses, eu percebi que eu não tinha condições de concorrer com pessoas que estavam há muito mais tempo no mercado. Né? Então, aí foi a primeira pivotada que eu dei, né? Depois de empreender. Eu percebi que eu não tinha condições de concorrer com pessoas que eram melhores do que eu, inclusive, bem melhores do que eu nessa área de gestão de crises empresariais e que estavam há mais tempo no mercado. E aí eu resolvi, então, que eu precisava focar mais nessa parte de marketing digital e gestão de redes sociais. E aí, para divulgar meu trabalho, eu comecei a dar curso, gente. Né? Vou começar a dar curso. Vendia pelo Simpla, né? Tentei vender alguns cursos em Porto Alegre, a minha cidade natal, onde eu vivo. Muita dificuldade. Comecei, então, a ir para o interior do Rio Grande do Sul, né? Cidades grandes do interior do Rio Grande do Sul, onde tinha muita demanda. E aí as coisas começaram a acontecer, gente. Eu ia para um hotel, né, realizava o curso de um dia, né, e ia lá para o LinkedIn e divulgava a foto da turma. E aí
algumas associações que inicialmente, né, antes de fazer o curso eu mesmo, né, eu mesmo botar o curso para vender, eu cheguei a bater na porta de algumas associações, CDLs da vida aí, né, e todas me fecharam a porta porque eu não tinha muita experiência, não tinha praticamente nenhuma experiência como professor, né. E aí eu comecei, então, a divulgar, a vender o meu trabalho dessa forma, né, e as coisas começaram a dar certo. Aquela associação que não tinha me convidado para dar um curso, viu a foto no LinkedIn, me chamou para dar o curso lá, as coisas foram acontecendo, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro curso, gente, que eu dei, tinha 3 heróis que se inscreveram no curso. Foram 3 pessoas, né? Na noite anterior ao curso, eu cheguei a pensar seriamente em cancelar o curso, porque eu esperava ter 15 pessoas matriculadas e tinham apenas 3 pessoas. Mas aí eu aguentei no osso, né? E disse, olha, eu vou dar o curso, porque eu vou frustrar as pessoas se eu não realizar o curso. E fui lá e dei o curso para 3 pessoas. Né? Cerca de 6 meses depois, eu estava dando um curso em Gramado, né, na Serra Gaúcha, para 40 pessoas. Então, as coisas foram acontecendo, né? Porque eu resolvi focar, então, no que eu sabia, gente, né, que era vender meus conhecimentos em marketing e vendas. Né? E comecei, então, a ir atrás. Né? E aí, uma coisa puxou a outra, os cursos foram puxando as consultorias. Depois eu me tornei consultor do Sebrae no início de 2020, né? Pouquinho antes da pandemia, ali, eu me tornei consultor do Sebrae, e aí os trabalhos ainda surgiram, mais trabalhos ainda. Né? Não foi fácil, gente, no início, né? Como eu mencionei para vocês, né? Cheguei a ter 3 pessoas apenas no curso, né? Tive prejuízo, é claro que eu tive prejuízo, né, nesse curso, mas foi para ganhar casca, gente, né? Para ganhar, para ser resiliente e para ganhar experiência. Uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, né, nas minhas palestras aí sobre empreendedorismo, sobre a minha experiência, né, como empreendedor, a importância de nunca parar de aprender, gente. Tá? Nós, profissionais maduros, nós somos da época ali, né, da pré-internet, né, da era de antes da internet. A gurizada hoje das gerações Z e Y, né, eles não têm ideia de como é que era a vida antes da internet. A vida hoje é muito fácil, gente. Para você, na comparação, para você começar um negócio lá nos anos 80, até metade dos 90, para você começar um negócio hoje, ou para simplesmente divulgar o teu trabalho, né, buscar oportunidades, hoje é muito mais fácil. Né? Mas a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E profissionais maduros precisam se atualizar porque eles já enfrentam essa pecha, né, de serem profissionais ultrapassados, que não conhecem ferramentas digitais, né? Então já existe aí um preconceito, né, de que o profissional maduro ele está ultrapassado, ele está defasado em relação ao profissional mais jovem. É uma coisa que se espalhou nos últimos 20 anos no mercado, né? E é uma realidade hoje que a gente precisa enfrentar. Né? Então, se você não estiver desatualizado, se você está participando de um processo seletivo lá e você não está atualizado sobre uma nova ferramenta, isso já vai ser mais um problema, né, para você se recolocar. Se o seu objetivo é recolocação, né, gente? Porque também nem todo mundo tem o perfil, né, para empreender. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre empreender, né? Mas uma coisa que é bem importante é construir a marca pessoal, gente, construir a sua marca pessoal. Né? A Daisy mencionou também ali na apresentação dela, construir uma marca pessoal forte, gente. Para mim, funcionou muito o LinkedIn. Quando eu entrei no LinkedIn, lá em 2012, né, comecei a produzir algum conteúdo em 2015, quando eu ainda estava empregado, né, quando eu ainda era executivo de marketing daquela empresa que eu mencionei. Mas quando eu saí, né, quando eu me vi ali meses fora do mercado, eu comecei a produzir conteúdo, né, para ganhar visibilidade, né, e é bem importante essa questão de criar conteúdo nas redes sociais, gente. Eu sei que isso às vezes é uma dificuldade, né, para muita gente, mas você precisa começar. Ninguém precisa ser um Machado de Assis, aí, né, um Moacir Sclia, né, para começar a produzir conteúdo. Né? E o LinkedIn é uma rede social que, inclusive, você não precisa nem... É uma rede social que tem um alcance orgânico muito interessante. Você não precisa, se não quiser gravar vídeo, não gosta de gravar vídeo, não grava vídeo. Né? Usa o conteúdo texto, no formato de texto. Mas você precisa começar a criar conteúdo, principalmente se você está buscando uma recolocação ou empreendendo, né? Ou começando um negócio novo, né? Começando a vender, ou seja, você abriu um negócio que você vende produto, ou no caso, serviço. Eu acredito muito que qualquer um de nós aqui
nessa sala virtual aqui pode vender o seu conhecimento, pode se tornar um consultor. A consultoria é um caminho bem interessante para quem é profissional maduro, gente, porque você já está há um tempo no mercado, você já tem um conhecimento gigante sobre a tua área de atuação, né, e você pode vender esse conhecimento, né, mas é importante se atualizar. Mencionei antes, né, da questão de se atualizar, né, eu quando comecei a trabalhar nessa área de diversidade geracional, eu também, né, em algum momento eu pensei assim, opa, né, eu estou começando a entrar na área do pitaqueiro, né, não quero ser mais um pitaqueiro da internet, fui atrás de teoria, fui atrás de conhecimento e fiz a minha pós-graduação em mercado da longevidade. Então, fica aqui a dica, gente, comecem a criar conteúdo. No LinkedIn é uma rede social bem interessante. Eu sou fã do LinkedIn, né? É uma rede que eu uso há bastante tempo, eu tenho 45 mil seguidores lá, e eu falo muito aí sobre os temas que eu trabalho hoje, diversidade geracional, mercado da longevidade, e isso me gera muitos negócios, gente, me gera muitas oportunidades, não só de negócio, mas também de parcerias, de convites, né? E de trabalhar a marca pessoal, gente. Hoje você não pode mais ser um profissional que não trabalha a marca pessoal, mesmo que você esteja hoje bem empregado aí, né, um bom emprego, não tem como a gente não trabalhar a marca pessoal. Ah, Estevam, mas eu visto a camisa da empresa. Bacana, veste mesmo. Mas embaixo da camisa da empresa você tem que vestir a sua camisa. Tá? E eu acredito muito no poder do colaborador de uma empresa que pode ser uma espécie de embaixador da marca. Tá? Praticar o networking também, fundamental, né? Aliás, hoje, redes sociais ajudam no networking, porque você pode começar um relacionamento com uma pessoa do seu interesse ali, né, que pode te gerar alguma oportunidade, que pode gerar alguma parceria. Você começa pela rede social, né, e o LinkedIn, você não precisa ser amigo de uma pessoa para pedir conexão para ela, né, para você começar a se relacionar, né, se você conseguir amigos lá, melhor ainda. Mas praticar o networking. Quero fazer uma pergunta para vocês aí, há quanto tempo que você não toma um café com um ex-colega de trabalho, um ex-gestor, né? Um ex-parceiro de negócio, né? ou um ex-colega de faculdade. Eu esse ano botei como meta tomar pelo menos um café, né, por semana com alguém, né, que eu não vejo há muito tempo, né, ou que eu estou alguns meses sem interagir, né? Nem que seja um café virtual, aí pelo Meet, pelo Zoom, né? Então, networking é fundamental. Outra coisa importante, né, ser estratégico na sua busca, né, você precisa, eu não vou ficar aqui, né, ensinando aqui para a Produtive, né, mas certamente você já deve ter ouvido, né, pelos profissionais da Produtive, que não adianta você disparar currículo para tudo que é lugar, né, você precisa ser estratégico, focar naquelas vagas mais aderentes ao seu perfil como profissional. Se você está empreendendo também, você tem que focar em alguns segmentos de mercado, alguns tipos de empresa. Sair atirando para todo lado, tipo Stormtrooper, né? Você é um Stormtrooper, né? Aqueles soldados do Guerra nas Estrelas que atira para tudo que é lado e não acerta nada, ou você é um sniper? Né? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, você tem que ser sniper, né? Você tem que mirar no alvo certo. Avaliar a possibilidade de se reinventar como profissional, gente, tá? Foi o que eu fiz, funcionou para mim, né? Eu já me reinventei como profissional pelo menos 2 vezes, né, de jornalista para profissional de marketing, e depois de profissional de marketing para consultor, né, de CLT para empreendedor. Né, a gente vai viver até os 80 anos, a expectativa de vida no Brasil hoje é 80 anos de idade. Então, hoje, nós vamos viver aí, nós vamos trabalhar pelo menos até os 60, 70 anos. Né, tem gente que nem quer mais se aposentar. Então, ter várias carreiras ao longo da vida é uma possibilidade real. Né? Já falei sobre avaliar a possibilidade de empreender, né? Nem todo mundo tem perfil de empreendedor. Tá? Mas, gente, num mercado que está cada vez mais difícil para os profissionais maduros, né? Que é difícil para o profissional maduro se recolocar, num mercado que tem cada vez mais reduzido, né, vagas CLT, empreender é uma possibilidade muito interessante para profissionais maduros. Tá? E como eu disse, empreender nem sempre é abrir uma padaria ou pegar uma franquia do Subway. Tá? Você pode ter um capital de R$2.000, você começa um negócio, vendendo o teu conhecimento, por exemplo. Tá? Então, nem sempre empreender é abrir um negócio físico lá. Tá? Falei da questão da multicarreira, né? Da questão de ter várias carreiras ao longo da vida.
Esse conceito aqui, gente, para mim, ele é muito moderno hoje. Se a gente vai viver mais, a gente vai ter várias carreiras ao longo da vida. Às vezes a gente vai ter carreiras, inclusive, ao mesmo tempo. É o que está acontecendo comigo hoje. Hoje eu estou com um pé no marketing, né? Eu continuo trabalhando como consultor de marketing e vendas, né? Mas também tem o meu projeto, que me move muito, um projeto que tem muito a ver com o meu propósito hoje como profissional, que é a Mais 40+, que é promover a diversidade geracional nas empresas, né? Chamar a atenção de executivos de negócio para o mercado da longevidade. Então, eu estou sendo multicarreira hoje. Você pode ser multicarreira, ter várias carreiras ao mesmo tempo hoje, ou ao longo da vida. Mas uma coisa é certa, é mesmo que tem carreiras, né, tem profissões que estão desaparecendo, gente. Né? Então, isso vai ser uma coisa bem comum hoje em dia, né, a gente ter várias carreiras. As novas gerações que estão chegando aí, tem estudos que dizem que a geração Z vai viver até os 120 anos, né? Tem 100 anos, 110 anos, né? Essas pessoas vão ter muitas carreiras, pelo menos umas 5 carreiras na vida. Né? Então, avalie a possibilidade também de ser um multicarreira. E aqui é importante ressaltar, né? Multicarreira não é multitarefa, tá, gente? É importante a gente ter foco, tá? Vou falar um pouquinho mais na frente. Mas então, gente, algumas, já nos aproximando do final aqui, para a gente ter um espaço para bater um papo, algumas dicas pontuais, né? Ser resiliente, gente, não é fácil, né? Empreender ou buscar uma recolocação. Buscar uma recolocação também é um trabalho, né? Árduo. Né? Então, vai ter momentos que a gente vai querer jogar tudo para o alto, desistir, né? Mas seja resiliente, seja disciplinado. A questão do foco, gente, você precisa, você já sabe o que quer? Foca nisso, né? Organiza teu tempo, não seja multitarefa, faça uma coisa de cada vez, né? Cuidado com os ladrões do tempo, redes sociais, né? Netflix, né? Tem muitas coisas aí que roubam o teu tempo, né? E acabam fazendo com que você não seja uma pessoa disciplinada e focada. Tá? Isso é bem importante. Para mim, funcionou muito bem. Depois eu posso até dar uma dica de um livro maravilhoso que me ajudou muito a ser focado. E ser criativo, gente. Né? Você precisa buscar outras possibilidades. Eu, quando, no meio da pandemia, né, gente, todo mundo teve que ser um pouco criativo para se reinventar. Né? Quando começou a pandemia, eu tinha 16 palestras agendadas entre março e junho. Todas elas foram imediatamente canceladas por conta da pandemia. O que eu fiz? Fui para o Zoom, né? Comecei a trabalhar com essas novas ferramentas aí. Eu tive que buscar outras alternativas, foquei mais em consultoria. Então, você precisa ser criativo, pensar em alternativas, gente, sempre, tá? E para a gente fechar aqui, gente, né? Eu acredito muito nessa frase, tá? Feito é melhor que perfeito. Muitas vezes a gente fica querendo começar, principalmente aí os virginianos, né? Eu também sou virginiano, tá, gente? Mas eu trabalhei muito isso aqui, né? De não buscar a perfeição para começar alguma coisa. Você precisa começar, botar para rodar. Bota para rodar, faz os ajustes, né? Quem trabalha com marketing aí sabe, né? Que você precisa colocar o produto no mercado e o próprio consumidor vai te dar o retorno, né? Sobre o que precisa melhorar, sobre o que está bom, o que não está bom. E a gente fica muitas vezes assim, será que vai dar certo? Não sei se vai dar certo, é melhor nem começar. Começa, tá? Quanto antes você começar, melhor. É claro que tem que começar com um mínimo, né, de um produto, um serviço que você está oferecendo aí, né? Mas começa, não fica tentando esperar o momento perfeito, né, para começar. Olha aí quantas empresas quebraram aí na pandemia porque ficaram esperando o momento perfeito para começar alguma coisa, tá? Então, desejo muito sucesso, gente, a todos. Eu vou agora descompartilhar aqui a minha tela e fico à disposição para a gente trocar uma ideia, para perguntas aí que provavelmente estão surgindo. Gente, aqui estão os meus contatos, me sigam lá no LinkedIn, gente, e trabalho aí, né, com mentorias também de uso produtivo do LinkedIn, de marca pessoal, né? Vocês podem depois ir lá no meu perfil e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Certo? Muito obrigado. Muito obrigada, Stefano. Foi ótimo tudo aquilo que você trouxe. Tem algumas pessoas levantando a mão para fazer pergunta, porque aqui no chat a gente tem mais afirmações, comentários do que pergunta eventualmente. Legal.
Deixa eu só ver quem. Agora eu me perdi aqui de quem foi o primeiro que levantou a mão. Que levantaram mais de uma pessoa levantou a mão aqui. Bacana, estou à disposição, gente. Eu já vi um comentário no chat aqui: o ótimo é inimigo do bom. Gostei dessa. É por aí, gente. Realmente, a gente não pode esperar o momento perfeito para começar as coisas. Mas fico à disposição, Melina. Não sei se você quer ler alguma dessas perguntas aí, ou... O Roberto escreveu aqui para nós, né, Roberto Santos, como o mercado enxerga o cenário atual dos profissionais sêniores em relação à nova geração no Brasil? Os dados levantados pela OCDE, o Brasil está em segundo lugar com índice de jovens entre 18 e 24 anos, que nem estudam e nem trabalham, os chamados nem, que será o profissional sênior de amanhã. É verdade. Olha, gente, assim, o que eu posso dizer, né? O mercado hoje enxerga, infelizmente, por conta do preconceito de idade, né, do etarismo que é muito forte ainda no mercado, as empresas enxergam o profissional maduro geralmente como uma pessoa ultrapassada, cansada, né, que não é inovadora, que não é criativa, né? O que nós temos que fazer é provar o contrário, tá? Por isso que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? A gente tem que ser criativo, a gente tem que mostrar o nosso valor lá, por exemplo, a partir de conteúdos que a gente produz lá no LinkedIn, né? Agora, a boa notícia, eu gosto sempre de ver o tal do copo cheio, né, gente, usando esse clichê clássico do copo aí, né, mas eu gosto de ver o copo cheio. Qual é a boa notícia? Tá? A boa notícia é que o mundo está envelhecendo e que o número de jovens está diminuindo. Então, em algum momento, as empresas vão ser obrigadas a contratar profissionais maduros, Melina, né? É questão de tempo, tá? Só que o que você puder fazer para ser contratado antes, né, seja como CLT, ou como empreendedor, como PJ, enfim, né? Você tem que trabalhar para chamar a atenção dessas empresas e ser contratado o quanto antes. Mas a boa notícia é essa, que o número de jovens está diminuindo. As pessoas estão tendo menos filhos, né? O mundo está envelhecendo, então é questão de tempo, as empresas vão ter que contratar profissionais maduros. Mas esse é um processo que vai levar alguns anos aí. Tem um comentário, então, encontro que você está trazendo, Stefan, da Ana Maria Pires Albuquerque. Ela diz assim: os desafios vão muito além dos 40 a mais. As novas gerações trabalharão até os 70. Se não houver um novo entendimento do mercado, passarão a maior parte do tempo de vida útil sendo considerados velhos. A outra questão a ser considerada é sobre a precarização do trabalho. Realmente, assim, a questão da precarização do trabalho é uma preocupação crescente aí, né? Principalmente no pós-pandemia, né? Principalmente no pós-pandemia. Tem um modelo bem gente, tem essa questão, né, do PJ, gente. Algumas pessoas chamam a pejotização de precarização, né? Como se fosse um sinônimo, né? Mas, dependendo do contrato que você fecha, né, com uma empresa, como PJ, será que é realmente tão precário assim? Né? Então, é uma questão que a gente tem que avaliar também, né? Talvez a questão de negociar melhor o seu contrato, né, como PJ. Né? Claro, nem todo mundo tem condições de fazer isso, né? Mas a gente precisa também ter um olhar um pouco mais positivo para as coisas, né? Stefan, acho que tem uma coisa importante assim, nesse modelo, né? Que é o modelo, é o nosso olhar, né? O nosso olhar ainda tem muito aquele modelo de estar debaixo de um guarda-chuva corporativo, com a política de salário, benefícios, enfim. Então, ao mesmo tempo que tem uma situação do profissional de mercado, né, com as questões de mercado, com as demandas de mercado, com as diferenças, dificuldades e com preconceito, também tem uma mudança de mindset importante de todos nós profissionais que estamos no mercado. Né? Porque é óbvio, né? A gente sempre quer o colinho quente, né? Quanto mais confortável a situação, melhor para a gente. Se ela está num modelo em que é um modelo já conhecido, perfeito. Agora, o mundo mudou, né? As demandas mudaram. Então, o convite sempre para o profissional é também poder ter esse olhar, né? É se manter atrativo para o mercado, mas também poder acompanhar essas evoluções do mercado. E não querer ser atrativo para o mercado, às vezes, naquele modelo anterior, lá que servia para um outro contexto. Então, aí eu penso que a questão da leitura, da orientação, das trocas, da mentoria, da atividade consultiva em carreira, ela tem um papel importante para ajudar nós profissionais, e principalmente nós profissionais maduros, né, para esse alinhamento.
A gente precisa, né, Deise, abrir como pessoas maduras, né, como profissionais maduros. A gente foi criado, a nossa geração, eu sou geração X, né? Alguns aqui provavelmente são baby boomers, né? Já passando dos 60 e tal, né? Essas duas gerações foram criadas dessa forma. Você tem que ter um emprego, você tem que ficar lá, construir toda a sua carreira nessa empresa, ficando 10, 20, 30 anos lá. Só que isso não funciona mais hoje, gente, tá? As coisas não funcionam mais dessa forma. Hoje, você ficar 5 anos numa empresa, você já ficou, olha, tempo demais, né? E aí você tem que avaliar até se você está crescendo nesses 5 anos, né, Deise? Né? Com certeza, com certeza. Hoje a gente, com essa expectativa de vida até os 80 anos, a gente vai ter o que antes era no máximo 2 ciclos, né, em cenário corporativo, a gente vai ter de 6 a 7 ciclos em cenários de trabalhabilidade. Eu ouso dizer, né, que não é nem mais um cenário de empregabilidade, mas de trabalhabilidade. Exatamente. Eu vou tomar liberdade aqui, Melina. Eu estava olhando aqui no chat, o Oscar Antônio Rodrigues comentou assim: para ser PJ, você necessariamente tem que sair da área de conforto de empregabilidade. Gostei da provocação aqui do Oscar, né? E realmente, gente, né? Estabilidade, se você for levar em consideração mesmo, se pensar, refletir profundamente sobre estabilidade no emprego, meu amigo, só existe no setor público, tá? Na iniciativa privada não existe estabilidade. A qualquer momento você pode ser demitido e você pode ser o melhor profissional do mundo. Tá? Se chegou no momento lá que a empresa se apertou financeiramente, se você ganha mais ou menos bem, não precisa ser nem muito bem, tá? Mais ou menos bem, você está na alça de mira, né, e vai ser demitido, por mais que você seja um excelente profissional. Então, estabilidade, gente, de certa forma, na iniciativa privada, né, não existe. Tá? Então, por isso que a gente precisa estar sempre trabalhando a nossa marca pessoal, o nosso networking, a nossa trabalhabilidade, estar sempre aprendendo coisas novas, né? Porque se surgir ali um imprevisto, você perder o emprego, você pode, de repente, abrir uma empresa, trabalhar como PJ. Então, assim, não dá para acreditar nessa questão de que nossa geração ali é muito focada no CLT. Tá? Eu fui CLT durante 20 anos, gente. Acho ótimo CLT. Só que hoje, eu posso afirmar para vocês, é um modelo que está desaparecendo, né, Deise? Sim. Sim. Até um comentário, a Cristina Moisés aqui no chat, ela fala, né, é importante preparar as novas gerações para essas novas formas de trabalho, porque a geração 50 mais ainda está muito presa ao modelo emprego e não ao conceito de trabalho. Cristina, eu ouso dizer que não são as novas gerações, somos nós, já que temos que nos preparar, porque é o aqui e agora. Né? A gente tem que lidar com essa situação no aqui e agora, porque essas demandas todas estão surgindo, né? As novas gerações, eu concordo com a Deise, as novas gerações estão bem preparadas, gente, para esse modelo. Eles topam trabalhar, eles não são tão fissurados nesse modelo CLT. Tá? Inclusive, muitos já nascem com o chip do empreendedorismo, né? Que é uma coisa que a geração X e o Baby Boomer não nasceu, né? Com o chip do empreendedorismo. Isso nós temos que que reconhecer, né? Como uma qualidade da geração Z. Eles são instáveis, né? São extremamente instáveis. Com 30 anos, eles querem ser secretário-geral da ONU, né? E as coisas não são tão rápidas assim, né? Mas, gente, eles vão aprender, né, de uma forma ou de outra, que as coisas não acontecem tão rapidamente. Mas eles são bem cabeça aberta para a questão não é CLT, PJ? Tranquilo, eu só quero meus direitos ali garantidos. Né? Eles focam muito nessa questão, olha, você acertou uma coisa comigo lá, né? A geração do contra a hora extra, né, Deise? Se é 8 horas de trabalho, é 8 horas de trabalho. Eu não vou trabalhar nem um minuto a mais, né? Não vou entrar no mérito aqui se isso é certo ou se é errado. É o jeito que eles funcionam, gente. Tá? Até para ter tempo para fazer as outras coisas, né? Até a Marieta Vasconcelos fala ali, né, que para o PJ você precisa ter dinheiro para investir também. Nenhuma empresa quer dar ajuda de custo, apenas comissão. Mas o que acontece? Justamente se a gente começa a ter um olhar para esse conceito de trabalhabilidade,
enquanto a gente ainda tem uma receita do mercado corporativo, naquela fase inicial da nossa trajetória, a gente começa em paralelo a pensar nas possibilidades do que a gente vai fazer, que num primeiro momento é laboratório, né? No primeiro momento, como eu digo, é engordar o cofrinho, né? É poder fazer um caixa paralelo, mas também ele vai te dando bagagem para ir para o mercado empreendedor, que, como tu falou muito bem, né, Stefan, não é um chip que está instalado nas gerações anteriores. Então, esse movimento, às vezes, ele tem que ser feito em paralelo com o cenário corporativo. A gente não sabe fazer isso, a gente está tendo que aprender, né? Há duras penas que o mercado está nos impulsionando para isso, né? Exatamente. E, de certa forma, assim, você trabalhar como PJ em várias empresas, né? De certa forma, você é um empreendedor de si mesmo, né? Então, você está gerando a própria renda. A gente precisa sair mais do conceito de ser empregado e ir mais para o conceito de gerar a própria renda, tá? Como PJ, como empreendedor, né? Porque, realmente, a CLT é um modelo assim, que está desaparecendo, né? E eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda conserva, né, um modelo desse. Eu não sou contra a CLT, tá, gente? Por favor. Né? Mas eu preciso fazer essa análise, né, para vocês aqui, que é um modelo que, né, muitas vezes ele está desaparecendo. Assim, as empresas estão optando por PJ, por outros contratos de trabalho, contrato temporário, né? Enfim. Stefan, para a gente finalizar, nós temos aqui, a Keila perguntou qual o nome do livro que você mencionou sobre foco e disciplina. Ah, sim. O nome do livro, eu vou colocar aqui no chat, gente. É A Única Coisa, tá? Esse livro é sensacional, tá? Esse livro aqui foi um daqueles livros que me abriu a cabeça, assim, sabe? Explodiu a minha cabeça, assim, né? Porque ele é um livro sobre foco, tá? Sobre como você pode organizar, né, o seu tempo, né, de maneira lógica, né? Que é hoje a grande dificuldade, né? Que nós temos aí com tantos estímulos, né? E outro livro bem interessante também é aquele do Dale Carnegie, que talvez alguns já tenham lido, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá? Esse livro eu já li 3 vezes. Ele é sensacional também, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? Que também trabalha conceitos de marca pessoal, gente, porque marca pessoal aqui no Brasil, é um conceito ainda que as pessoas acham assim que é exibicionismo, vamos me tornar blogueirinho. Não, gente, né? Vocês têm que trabalhar a marca pessoal de vocês para gerar oportunidades, tá? Essa que é a grande questão. Nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países aí, essa questão do marketing pessoal é muito melhor trabalhado do personal branding, né? O personal branding é um conceito americano, né? Aqui a gente está engatinhando ainda, né? Nessa questão de trabalhar a marca pessoal, mas é fundamental. Esse livro aí ajuda nessa questão da marca pessoal. Ótimo. Obrigada, Stefan. Obrigada, Deise. É uma pena que a gente tem só 1 hora, né? Um tema tão interessante, tão rico, que a gente fica super curioso para perguntar e para trocar ainda mais, mas mais uma vez quero agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui e a disponibilidade de todos que entraram no evento também, né, e me colocar à disposição, colocar a Samanta, nossa diretora de relacionamento do Rio Grande do Sul, à disposição de vocês também e todo o nosso time, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre os programas de transição de carreira da Produtiva. Obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, Melina. Obrigada. Satisfação, um grande abraço para todos. Tchau, obrigada, Stephanie. Tchau, tchau. Obrigada. Mais sucesso. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.